Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos queridos irmãos, amigos e todos os que nos assistem. Que Deus os abençoe grandemente. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor, observando a sua palavra, ligados com Ele, a despeito das muitas dificuldades que a gente enfrenta, não é? Mas a gente sabe que tem um Deus que cuida da gente, um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco de uma forma verdadeira. Queridos, quero ler com os amados o texto da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 1. E quero convidar você a observar juntamente comigo esse texto riquíssimo da Palavra de Deus. Amém? Então, o versículo de número 1 assim nos diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Amém? Bom, querido, essa exortação do apóstolo Paulo, né, claro, existe todo um contexto. O apóstolo Paulo encontrou dificuldades muito grandes no seu ministério com respeito a pessoas que não criam verdadeiramente ou profundamente ou tão somente na graça salvadora do Senhor Jesus. Tudo era muito novo para aquele povo, né, logo no início do cristianismo, tão logo depois da ressurreição de Jesus. Então, muita dificuldade, muita resistência ainda existia em relação aos costumes da lei, ao cumprimento da lei. Muitos não entendiam que a graça de Jesus, ela veio para tomar uma proporção muito mais gigantesca, muito mais eficaz, ou na realidade eficaz, não é? Até porque a lei, muito embora sendo dada pelo Senhor, muito embora sendo boa, mas a lei não foi suficiente, ela não teve poder de salvar o homem, e por conta disto, então, a graça sim. Por isso, o mesmo apóstolo aos Romanos, ele diz que onde o pecado aumentou, né, a graça aumentou mais ainda. Então, a eficácia da graça é algo assim extraordinário na nossa vida, e nós louvamos a Deus porque a graça do Senhor nos envolveu. Paulo ainda aos Romanos, ele diz que nós estamos debaixo da graça, e se estamos debaixo da graça, o pecado não nos domina, muito pelo contrário, nós conseguimos dominar o pecado, por mais que pecamos, mas nós não sentimos prazer nele porque nós já morremos para o mundo. Então, somos de Jesus, não é? Então, o texto aqui diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Existem muitas pessoas que conhecem a verdade do Evangelho, a liberdade que o Evangelho proporciona, mas ainda vive num jugo de religiosidade, de costumes, de tradições. Quantas vezes eu, conversando com pessoas, e elas dizem: não, eu estou no mesmo pensamento desde a minha infância, meus pais me ensinaram assim, eu nasci dentro desta religiosidade e vou morrer nela. Muitas pessoas estão ainda muito enraizadas com as tradições, com os costumes, mesmo tendo o conhecimento, por mais que seja superficial, mas mesmo tendo o conhecimento da palavra de Deus, mesmo sabendo que o Senhor, ele nos libertou de tudo aquilo que nos aprisiona, e nos últimos dias, ou melhor, nos dias, no tempo em que nós estamos vivendo, a religiosidade tem prendido por demais o ser humano. Até mesmo muitos dos que se consideram evangélicos. Não quero aqui de forma nenhuma
citar nenhuma denominação, mas até mesmo os evangélicos estão ainda dentro de um contexto religioso, cheio de dogmas, cheio de misticismos, e estão presos a esta religiosidade, quando na realidade Cristo nos chamou à liberdade e vida, não é? Por isso ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tem gente, infelizmente, queridos, que estão presos à sua religiosidade, volto a dizer, que estão presos aos seus dogmas, aos seus conceitos, ao seu tradicionalismo, e não abrem mão, não é? E acham que isto é algo assim muito valoroso, é muito importante para a sua vida, quando na realidade isto está denegrindo. A gente vê que no tempo de Jesus, e também não é diferente nos nossos tempos, nos nossos dias, Jesus ele encontrou uma religiosidade muito forte. Uma religiosidade que imperava, tinha que ser aquilo que eles queriam. Eles não abriam mão, eles não abriam também os olhos espirituais. Por mais até que um ou outro admitisse, a gente vê, por exemplo, até então, em João capítulo de número 3, Nicodemos era um homem religioso, extremamente religioso, era mestre em Israel, e ele foi ter um encontro com Jesus, e em lá chegando ele diz: olha, nós sabemos, e dá a entender que ele estava ali em nome de um grupo, não só em nome dele mesmo, nós sabemos que és mestre em Israel, e que as coisas que tu fazes, Deus aprova. Né? Então eles observavam de longe Jesus, via que havia coerência naquilo que Jesus dizia, naquilo que Jesus pregava. Havia coerência. E Jesus mesmo, ele declara isso em João, dizendo o seguinte: olha, vocês estudam as Escrituras, vocês sabem que elas testificam de mim, mas mesmo assim não querem vir a mim para terem vida. Olha só que incoerência daquelas pessoas. A gente sabe o correto, a gente sabe o caminho que deve tomar, mas por causa de um tradicionalismo, por causa de uma escravidão, por causa de um jugo de servidão. Ah, se meu pai era assim, então vou também continuar sendo assim, não é? E com isto, nós acabamos nos envolvendo com esta religiosidade, ou com com este jugo, com esta servidão, e não abrimos possibilidades para que a graça venha nos encher, para que a liberdade em Cristo venha nos encher. Então, voltando à indicação, né, a referência lá de João capítulo 3, quando Jesus fala então com Nicodemos, ele relata isto. Nós sabemos, nós não temos dúvida que és mestre em Israel. Mas, e Jesus até mesmo aproveitando ali a oportunidade, falou para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura, você é muito religioso, você tem um conhecimento até mesmo muito grande, muito vasto da lei, do Velho Testamento, dos costumes, dos rituais religiosos, mas você precisa ser uma nova criatura. Também ao jovem, né, que chega até Jesus em dado momento: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: cumpra os mandamentos. Senhor, eu os cumpro desde a minha infância. E ao ponto de Jesus então falou: olha, falta uma coisa para você. De repente, Jesus poderia até reiterar: você é um bom crente, você é uma pessoa equilibrada, sensata, inteligente, você é um excelente candidato a ser um grande servo do Senhor, mas o que eu vejo em você é uma vida de religiosidade. Você está escravizado por uma tradição, por um costume, por uma religião, mas você ainda não usufrui da liberdade de vida.
Você não tem liberdade em Cristo. Vai e vende tudo que tem, reparte com os pobres, depois vem e segue-me, que eu te darei um tesouro no céu. As promessas de Jesus não foram riquezas aqui na terra, porque riquezas na terra ele já tinha. Ele só não estava, de repente, sabendo usar bem, mas aquilo estava prendendo-o, né? Então, se desvencilha disto. Largue a sua religiosidade, largue aquilo que te prende, aquilo que te é caro e que por conta disso, de repente, você não está vivendo uma vida na minha presença. Vem, segue-me, eu te darei um tesouro no céu. Aquele moço baixou a cabeça, foi embora, mas Jesus o olhou com muito amor. Jesus, ele manifestou no seu olhar, na sua atitude, nas suas palavras, um amor muito grande para aquele moço. Aquele moço foi embora. Não sabemos se depois ele parou para refletir e para mudar o rumo da sua história. Tomara que sim. Mas o certo, queridos, é que tem muita gente que entende o plano de salvação, que entende que Cristo é liberdade, mas mesmo assim não querem vir a Cristo para terem vida. Jesus, em João capítulo 8, ele fala sobre isso também aos religiosos. É algo assim muito grande, dizendo, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ao que eles até disseram para Jesus, que negócio é esse de ser livre? Nós não somos escravos. Muito embora tendo passado por 2 cativeiros, né, no Egito e também na Babilônia, mas não era uma nação de escravos. Como diz o Senhor, sereis livres. É o que Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, está escravizado pelo pecado. Isaías 61, Jesus declara, não é isto quando ele volta a Nazaré, lá em Lucas capítulo 4, relatando Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto o Espírito do Senhor me ungiu para pregar liberdade aos que estão presos, aos que estão cativos, a dar liberdade àqueles que estão presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E, lamentavelmente, as pessoas não querem ser livres, porque parece que nessa escravidão há uma falsa sensação de liberdade, há uma falsa sensação de fazer o que dar na telha, e com isto as pessoas não desejam assumir compromisso com Jesus. Mas o certo, queridos, é que nós precisamos estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não vamos nos meter, não vamos nos envolver com coisas embaraçosas desta vida, com religiosidades. Cuidado para que a tua fé em Cristo não se torne um jugo, não se torne um ritual, não se torne algo medonho, algo enfadonho para o Senhor, para que não haja repulsa. Porque, queridos, fortemente os religiosos da época de Jesus foram censurados, ao ponto de serem chamados de hipócritas, de falsos, de atores, de forjarem ser o que na realidade não eram. Então tomemos muito cuidado e, volto a dizer, estejamos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não nos tornarmos, não nos metermos debaixo do jugo da servidão. Você, meu amado, foi chamado para a liberdade. Então, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Não tenha dúvida disto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade plena, liberdade de vida, liberdade de salvação. Que Deus em Cristo o abençoe grandemente, que você possa estar gozando desta liberdade sem a religiosidade que denigre, que maltrata, que não abençoa, para que você possa viver uma vida na presença do Senhor, servindo ao Senhor, empolgado, pleno, com esta grande expectativa da volta de Jesus, com essa grande expectativa de estar com Ele na glória. Então, usufrua da liberdade em Cristo
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, grande é a nossa alegria, porque fomos libertos, fomos chamados, ó Deus, fomos arrancados da escravidão do pecado, da escravidão de toda sorte de pecado. E fomos, ó Deus, trazidos para o centro do Teu amor, para o centro da Tua liberdade. Deus querido, em nome de Jesus, continua abençoando a nossa vida. Continua, ó Deus, despertando-nos a alegrar o Teu coração, a não viver uma farsa, mas a viver, ó Deus, a plena e verdadeira realidade do estar em Cristo, do estar vivendo na graça do Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos, ó Deus. Em nome dele nós oramos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos irmãos, amigos, você que nos assiste, que esta mensagem possa falar alto ao teu coração. Amém? Até a próxima oportunidade, o próximo encontro. Irmãos da Igreja Batista e Sacramento, que Deus os abençoe grandemente para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Fiquem na paz.